Graça e paz a todos vocês, participantes aqui do canal, que chegou nesse vídeo através de algum compartilhamento. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos e aprendermos da palavra do Senhor. Eu espero que esse seja um momento abençoador, de reflexão para você, que o Espírito Santo lhe instigue a pôr em prática o que hoje a gente vai ver que a Escritura traz como conselho e como direcionamento para as nossas vidas. Peço que você abra sua Bíblia na carta de Tiago. Esse é o livro do Novo Testamento que nós estamos estudando. Vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 19. Estou lendo aqui numa versão NVI, acompanhe comigo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Muito bem, mantenha sua Bíblia aberta para que você possa ir conferindo o que nós vamos tratar a partir de agora. Nós já vimos até esse ponto que Tiago está escrevendo a um grupo de cristãos que estava experimentando perseguições e provações, mas que também pareciam apresentar dificuldades em viver aquilo que o verdadeiro evangelho sempre pregou e ainda prega até hoje. A carência deles não era uma ausência de conhecimento, mas a ausência do exercício desse conhecimento no viver prático de suas vidas. Então, o escritor aqui, Tiago, apresenta o conteúdo de sua carta de forma bastante prática, a fim de levá-los a uma plena maturidade em Cristo. E essa maturidade, ela se revela nos aspectos da verdadeira religião que é requerida, que é exigida a todos os cristãos. E eu faço questão de dizer a todos os cristãos para que você, juntamente comigo, nós não olhemos para os ensinos bíblicos com um olhar distante, de uma realidade distante apenas. Isso é uma tendência nossa quando a gente lê o texto sagrado. Eu quero que nós entendamos que, apesar de terem sido escritas de forma primária, de forma primeira aos nossos irmãos do primeiro século, essas recomendações cabem ao viver cristão de todas as épocas, incluindo eu e você, no nosso contexto atual. Então, olhando para o trecho do estudo de hoje, vemos que ele nos apresenta um erro muito sério e muito presente no meio evangélico, que é o autoengano. O erro de enganar a si mesmo, pensando estar agradando a Deus sem estar. De pensar, inclusive, ser salvo sem realmente ainda ter sido regenerado por Deus. De pensar ser espiritual sem sê-lo. Nós encontramos com recorrência isso em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, em Apocalipse 3, nós vemos o retrato de um cristão que se julga abundante e que julga não lhe faltar nada, quando, na verdade, ele é cego, pobre, miserável e nu. Em Marcos 7 também nós encontramos pessoas que vão reconhecer o senhorio de Cristo, vão reconhecer que Ele é Senhor, vão argumentar que expulsaram demônios, que realizaram curas através do nome de Jesus Cristo, e ainda assim eles não serão reconhecidos como verdadeiros discípulos do Mestre. Eles enganaram a si mesmos. Veja como isso é sério, meu irmão. Então o auto-engano esteve presente na época da escrita dessa carta, estará presente no dia do juízo do nosso Deus e, portanto, certamente está presente em nosso meio hoje. Então, tendo ficado claro para nós a importância desse tema, o que nos auxilia a percebermos em que posição nós estamos, se nós nos encaixamos nisso ou não? Nós devemos olhar que características tem um verdadeiro cristão e a sua religião. E a primeira característica que eu gostaria de destacar é a de que o verdadeiro cristão, ele nasce da palavra. Isso já havia sido dito no verso 18, que diz assim: por sua decisão, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. O verdadeiro cristão nasce da palavra da verdade. O ato de crescer em nós uma nova natureza, regenerada e limpa em Cristo, passa pelo germinar de uma semente em nosso interior. E essa semente é a palavra de Deus.
A palavra que não apenas produz o novo nascimento, quando aplicado em nosso coração pelo Espírito Santo, mas que também estabelece as diretrizes para a continuidade de um processo de ser santificado a cada novo dia. Então, ela não está apenas no início do processo de se tornar um discípulo de Cristo, como ela permanece ativa durante todo esse processo. E é por isso que, no versículo 21, nosso trecho de hoje, o autor fala de aceitar humildemente a palavra implantada. É a segunda característica do real cristão. Ele nasce da palavra, mas ele também acolhe a palavra. E é uma preparação própria para esse acolhimento da palavra, que está no início do 21, que diz: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Quando Cristo faz essa mesma comparação que acabamos de usar aqui, de associar a palavra a uma semente, ele diz que o solo é o coração humano, o coração do homem. E é necessário que o solo esteja livre da impureza e da maldade, para que a palavra implantada, uma vez que ela foi aceita humildemente, ou em algumas versões foi aceita com mansidão, ela venha frutificar, ela venha gerar frutos capazes de alcançarem outros solos, outros corações. Quando nós somos mudados, nós aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós. E o resultado disso, dessa aceitação, desse acolhimento da palavra, é descrito ainda no verso 21, no finalzinho, que diz assim: a qual é poderosa para salvá-los. A palavra, né, nesse caso. Essa é a terceira característica do verdadeiro cristão. Ele nasce da palavra, ele acolhe a palavra, mas ele também é levado à prática da palavra, ele pratica a palavra. Não basta apenas ouvir, não basta o conhecimento em si. É necessária também a prática da verdade. A palavra da verdade, a palavra do próprio Cristo, ele disse que era a verdade. E quantas vezes nós mesmos não caímos nessa cilada de conhecermos, né, e apenas deixarmos o conhecimento sem uso na nossa vida? Quantas vezes não acontece isso conosco? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes enganando a si mesmos, é o que diz o verso 22. A Bíblia não é um livro escrito com a finalidade de apenas nos dar a compreensão de verdades elevadas, de satisfazer as nossas curiosidades acerca de Deus, da sua origem, da origem do mundo, ou simplesmente um livro que narra eventos que aconteceram ao longo da história. Ele mostra a quebra da relação perfeita com o Criador, que partiu de nós, o juízo que eu e você merecemos, e ao mostrar a graça de Deus, ao nos perdoar, ela exige mudança. A Bíblia exige uma mudança prática, de forma pessoal. Ela se relaciona não apenas de forma coletiva com o povo de Deus, mas com cada cristão individualmente também. E um passo importantíssimo para que a gente entenda a necessidade de medicamento é perceber a doença, né? Para que você entenda que precisa de mudança, precisa perceber que há algo de errado. Aquele que pratica e não apenas ouve a palavra de Deus, uma característica dele é que ele conhece a si mesmo. Olha o que o versículo diz, versículo 23 diz acerca daquele que não pratica. Ele diz que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, mas logo em seguida ele esquece a sua aparência. A ideia de se olhar no espelho é justamente para ver se está tudo ok, não é isso? Você já vai no espelho no intuito de ajustar alguma coisa, de ajeitar algo. Mas aquele que para no conhecimento, ele releva, ele esquece. Ele olha apenas de relance. Ele lê a Bíblia, mas ele não se encontra ali. É sempre para outros e nunca para ele. A Bíblia, ele lê a Bíblia, mas ele não é lido por ela. Ou, em casos extremos, ele nem reconhece mais seu pecado. Ele olha no espelho e se engana. Não, está tudo bem aqui, essa mentirinha aqui fica até bem em mim, né? Essa gula, essa inveja, essa ira, essa pornografia, e aí vai a lista. Ou seja, o erro se normalizou para ele, se tornou normal pecar, não incomoda mais. Mas aquilo que num primeiro momento parece só um cravo, se transforma num tumor que apodrece todo o corpo. Aquele que pratica, no entanto, ao contrário dele, ele, ao olhar para si mesmo, ele percebe a sua podridão, seus pecados, e também percebe a necessidade de mudança e, portanto, ele age com o auxílio do Espírito Santo. Não apenas ouve, mas age também. E o agir de acordo com a palavra torna ele livre. É o que diz o verso 25, ele diz: a lei perfeita que traz a liberdade. Ele usa esse termo. Quem vive na prática do pecado é escravo do pecado, disse Jesus. Mas o que anda segundo a palavra da verdade, a palavra de Cristo, esse é livre, esse sim é livre. Ele é livre da sua natureza pecaminosa, ainda que não totalmente ainda, né? Mas o seu andar é reto. O erro é uma exceção para ele.
a lei de Deus não foi dada aos homens, não foi dada a nós cristãos, como um meio de salvação, mas como um estilo de vida a ser seguido por aqueles que são salvos. E um terceiro aspecto daquele que pratica a palavra é que ele é feliz no que ele realiza. Além disso, diz assim, no final do verso 25, aquele que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, será bem-aventurado naquilo que fizer. Certo, tudo bem, mas o que os irmãos a quem Tiago escreve estavam precisando praticar especificamente? Verso 19 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Primeira coisa. A base de um relacionamento saudável entre irmãos, e no geral, na verdade, né, também, é a comunicação. A forma como nos comunicamos pode dar vida ou matar um relacionamento. Um verdadeiro cristão precisa saber se controlar tanto verbal quanto emocionalmente. Parte desse posicionamento é estar pronto para ouvir o outro. Com certeza você já ouviu aquela frase, né? Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Quem dizia isso era um pensador antigo, e justamente nesse sentido, de termos a oportunidade de escutar mais do que falar. Então, os irmãos a quem essa carta se dirigia estavam opinando muito sem muito ouvir, o que certamente causava desarmonia entre eles. E é um cenário muito parecido com o que nós temos hoje. Famílias em desarmonia, a sociedade mesmo fragmentada, polarizada, por um desejo excessivo de sempre expor sua ideia, de falar muito e pouco ouvir. Certamente, se nós tivermos a mesma disposição para ouvir, tanto quanto nós temos para falar, nós vamos ter um ambiente de menos ira e muito mais encontros saudáveis entre nós. O cristão precisa ter isso em mente e disponibilizar tempo e atenção ao próximo. Segundo ponto. Primeiro, foi para que seja pronto a ouvir. O segundo, tardio para falar. Sejam tardios em falar. É interessante algo que Hernandes Dias Lopes diz, comentando sobre esse assunto. Ele diz que nós precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, com quem falamos e por que falamos. A palavra tardio, no original, dá a ideia de alguém que tem dificuldades de entender logo de cara o que é dito, né? Aquela pessoa que você fala uma coisa, ela não entende de início, então ela fica refletindo, ela fica pensando. Ou seja, qual é a ideia? Antes de falar, reflita. Não fale de imediato. Ah, mas eu não levo desaforo para casa, né? Com certeza você já ouviu isso. Ou então eu sou sincero, preciso ser sincero, essa é uma qualidade minha. Existe diferença entre ser sincero, né, exercer a sinceridade, e o sincericídio. A sinceridade precisa ser dita, precisa ser utilizada realmente. Uma verdade precisa ser dita muitas vezes de forma mais ríspida até, de forma mais dura, para aconselhar um irmão, para direcioná-lo no caminho correto do Senhor. Mas o falar sem pensar, sem ouvir também, sem medir as palavras, acabará machucando e magoando pessoas. E não é essa uma atitude louvável diante do nosso Deus. Mas como saber, então, quando falar, quando calar, né? Quando devemos falar, quando devemos ficar mais calados? Primeiro, meu irmão, peça a sabedoria ao Senhor, que Ele certamente lhe ajudará nisso. E também existem algumas perguntas, alguns questionamentos que nós podemos fazer para nos auxiliar nessa reflexão. Por exemplo, o que eu vou dizer é verdadeiro? Né? O que vou dizer edifica? O que eu vou dizer é oportuno, ou seja, é o tempo certo para falar isso? Vai transmitir graça àqueles que vão ouvir? Tudo isso deve nortear a nossa reflexão antes de falarmos. Nós possamos orar como Davi orou no Salmo 141, quando ele diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E o terceiro ponto, mais um ponto e último, sejam tardios em irar-se. Lembre-se que o que mais nos exige força é dominar a nós mesmos, é o autodomínio, do que dominar outras pessoas. A ira humana, ela não reflete a justiça de Deus, é o que o texto diz. Porque Deus é perfeito e santo em seus caminhos, a sua justiça é reta. Já a ira humana é geralmente desgovernada, ela é destruidora e, portanto, se torna pecaminosa. Então, tendo tudo isso em mente, que a gente viu até agora, o verdadeiro cristão, ao observar tudo isso, ele também vai ter as suas ações religiosas guiadas pela palavra também. Portanto, meus irmãos, a religião pura diante de Deus vai muito além de palavras, ela se concentra também e principalmente em ações. Olhe
e perceba, olhe para você, para a sua realidade e perceba se muitas vezes não há um abismo gigante entre o que nós professamos e o que nós fazemos. Alguns gostam, inclusive, de dizer que existe um cristianismo teórico e um cristianismo prático, mas, na verdade, essas duas coisas elas não se separam, elas andam conjuntamente. Que nós coloquemos em nossa mente que não adianta termos um ritual bonito, uma liturgia organizada e coerente. Nós louvamos ao Senhor quando fazemos isso? Claro que sim, porque nós tratamos com zelo as coisas de Deus, é importante também a preocupação com o culto público, mas isso não basta e isso não deve ser o foco primeiro da nossa vida cristã. Principalmente e simplesmente porque a nossa vida cristã ela é testada muito mais fora de onde nós nos reunimos do que dentro da nossa igreja. Portanto, o crente, o verdadeiro cristão, que expressa a verdadeira religião, primeiramente busca uma vida santa, que é o que diz no final do versículo 27, não se deixa corromper pelo mundo, e também demonstra compaixão para com os necessitados, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Ou seja, a preocupação prática, não apenas teórica da religião, ela se traduz na preocupação com o outro. Não deve ser feito como um desencargo de consciência, nem como puro assistencialismo, porque o auxílio ao necessitado não é o conteúdo em si, não é a essência do cristianismo, mas é a sua expressão, é como se expressa externamente a mudança interna que ocorre em cada cristão. Então, trata-se de empatia, e não apenas pelas necessidades materiais do próximo, mas essa preocupação, as coisas materiais, deve estar sempre aliada ao apelo à santidade, que é o verdadeiro fator que acaba com a miséria humana em todas as suas esferas. Amém, meus irmãos? Muito bem. Espero que você possa ter aprendido e relembrado mais da palavra de Deus nesse estudo. E agora é partir para a prática. Eu e você temos essa responsabilidade enquanto cristãos. E eu quero orar com você nesse momento. Curve sua cabeça e logo em seguida nós encerramos. Pai Santo, Deus eterno, estamos diante da Tua presença, Pai, te agradecendo por esse momento aqui que passamos aprendendo da Tua palavra, relembrando muitas coisas que talvez já tenhamos visto, mas que muitas vezes negligenciamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor na vida de cada um daqueles que estão agora participando conosco, por termos entendido, Senhor, que somos cristãos verdadeiros e agora queremos colocar isso em prática, Pai. Entendemos que nascemos da palavra, nós a acolhemos, deixamos que ela nos transformasse e agora nós queremos colocar isso em prática, Pai. Nos ajude nesse processo de sermos cristãos, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, da Tua verdade. Em nome do Teu Filho amado, eu te peço e agradeço. Abençoa cada vida, Senhor, que está passando por dificuldades nesse momento. Em nome do Teu Filho amado, tem compaixão de cada um de nós. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo. Esse é, inclusive, o terceiro estudo de Tiago. Então, nós sempre estamos deixando aqui um card aqui ao lado, para que você tenha acesso aos vídeos anteriores, para que você tenha esse aprendizado contínuo da palavra de Deus. Então, curta, compartilhe. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, pode deixar aqui no vídeo também, que a gente está sempre olhando. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Amém.